Um beijo, Xando. Já tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada da Nova Economia. Como é bom estar com vocês ao meu dia. Toda terça-feira ao meu dia, almoça comigo, almoça com Dani. E a gente vai falar sobre todos os princípios e pilares da Nova Economia. E hoje, nada mais é do que um pilar tão importante que é o ESG. E vai ser o G aí da governança, onde a gente vai estar falando hoje com Raif Daer, que é um especialista em contratos de negócios de redes, e ele vai falar um pouco sobre isso. Eu estou muito feliz, seja muito bem-vindo, viu, Raif, para essa nossa live. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Agradeço o convite. Bom dia a todos. Espero poder contribuir nessa jornada de conhecimento que a Dani vem trazendo para a gente. E, Raif, só para a gente começar a introduzir, fala um pouquinho quem é você para a nossa audiência te conhecer e saber o peso que você é aqui nessa bancada hoje. Eu estou muito ansiosa para a gente ter esse bate-papo e vai ficar aí para que as pessoas possam ouvir também. Lembrando para vocês, primeiramente, compartilha aí se você estiver no nosso canal do YouTube, dá um like também, compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer, para que ela saiba como pode regularizar e ter uma governança nos seus negócios. E se você estiver nos ouvindo aí no Spotify, em qualquer plataforma de áudio, também compartilha, dá o teu like e assim, vamos fazer parte dessa jornada junto comigo. Então, quem é você, Raif? Então, Dani, eu sou advogado, formado pela UFPE, tenho especialização em contratos pela FGV de São Paulo e recentemente terminei o mestrado em Direito Privado. O meu negócio principal é o escritório de advocacia em direito empresarial, com foco na parte contratual, com especialização principal em direito de franquia e negócios em rede. A parte mais de formatação, que a gente chama, que é por onde vai passar também a questão de governança, de contratualização, de ESG, a gente faz por outra empresa, que é chamada Negócios em Rede. Ela é uma empresa transdisciplinar, como a gente gosta de falar, que abrange não só a parte jurídica, como também a parte econômica, sociológica, psicológica. Então, a gente entende tudo que vai procurar entender tudo que está por dentro daquela rede para ver a melhor forma de fazer ela existir. E aí eu tenho um sócio que eu até comentei nos bastidores, que é uma ótima pessoa para ser entrevistada também, mais experiente do que eu, está lá no Rio Grande do Sul, o Arnaldo Rizardo, e a gente tem essa sociedade na empresa de negócios em rede, e a gente trabalha junto. Quando a gente precisa, a gente chama alguém de administração, alguém da parte de economia, justamente porque a gente trata bastante dos negócios em rede como contratos híbridos. Então, são contratos que nem são contratos de mercado, nem são contratos de sociedade. Aí a gente diferencia um pouco a governança, que é um tema bastante importante, a governança das empresas, das sociedades, que é bastante importante, está tudo estabelecido num papel, principalmente quando é uma empresa familiar, é difícil de você conseguir essa governança. E a governança em rede, porque aí você tem várias empresas diferentes e tem que organizar qual vai ser a responsabilidade de cada pessoa, de cada empresa. E só para introduzir aqui o Raif, né, gente? Hoje ele vai falar sobre as funcionalidades dos negócios em rede, como estabelecer esse contrato, que muitas vezes é um grande desafio, porque muitos negócios, eu já fui testemunha viva como contadora de negócios que começaram com sociedades, e aí eu não falo só em rede, eu falo em sociedade, que começaram ali não estabelecendo as normas que gostariam de ter e, infelizmente, eram amigos, e essa sociedade foi frustrada e se tornou aí, além da sociedade não deu certo, perderam-se as amizades. Acontece muito, né, Raif? Acontece muito, e eu sempre costumo dizer que o melhor momento para você fazer um contrato, contratualizar uma relação, estabelecer até as multas, tudo que você precisa estabelecer por escrito no começo da relação. Porque ali é onde está tudo fresquinho, porque o contrato ele também tem uma função que a gente costuma dizer, que é a função de memória. Isso. Então, pensa comigo, assim, se a gente estabelecer um contrato, um valor de R$5.000 por um serviço, vamos dizer assim,
e alguns adicionais por outros serviços dentro daquele R$ 1.000 cada um. Só um exemplo. Acontece muito. Acontece bastante. Daqui a 1 ano, 2 anos, se aquilo não tiver escrito, a gente mesmo não vai ter certeza. Nem você nem eu vamos ter certeza do que a gente estabeleceu. Então, por isso que a contratualização é tão importante. E quando envolve amizade, família, nesse ponto é muito importante você, além do contrato social, quando a gente está falando em uma sociedade, você fazer um acordo de sócios. Mesmo a sociedade limitada, as pessoas acham que só sociedades anônimas que podem ter acordos de sócios, mas as sociedades limitadas também podem ter acordo de sócios, e isso é muito importante para estabelecer desde o começo qual é a função que cada um vai estabelecer, se um vai ser investidor e o outro trabalha, se os dois vão trabalhar e cada um, se um tem a função de administrar, o outro tem a função de logística, então o outro é contador da empresa, então tem que ter uma governança estabelecida já. Eu tenho causa própria, né? A Econ Soluções, ela era um grupo de soluções empresariais, e eu peguei os meus melhores gerentes na época, que começaram como meus estagiários, se tornaram meus gestores e aí se tornaram depois os meus sócios. E eu fui a sócia investidora de cada negócio desse, e eles entraram como sócios de serviço, né? O sócio intelectual. E aí eu sempre dizia a eles, assim, todos os meus negócios eu estabeleci contrato prévio. Por quê? Porque eu sempre tive essa consciência de governança, porque eu dizia assim, nesse momento que a gente está estabelecendo aqui esse acordo entre um sócio, o investidor, que sou eu, e você, o sócio de serviço, a gente não está ganhando ainda nada, mas vai chegar um ponto que a gente vai ficar muito rico, milionário, e quando isso acontecer, existe não só a questão nossa, mas existe a questão de herdeiros também. Claro. É isso, o velho, o acordado não sai caro, né? Não sai caro. Então, a gente estabelece no começo e depois você aceita o que está estabelecido. A questão dos herdeiros é muito importante. Eu costumo dizer que as empresas têm 2 destinos só, né? Ou elas vão ser vendidas em algum momento, ou elas vão à falência. Então, assim, quando ela começa a se pulverizar... Ou vão ter sucessores, né? Isso. Ou vai ser comprada, né? Ou vai à falência em algum momento. Por quê? Normalmente ela começa, vamos dizer, com 2, 3 sócios. E aí esses sócios, com o tempo, vão passando, né? E você tem, às vezes, 3 filhos, 4 filhos cada um, e a quantidade de netos que tem. Então, você tem uma governança pulverizada, que é muito difícil de você manter a empresa. É um desafio enorme. Enorme, é verdade. Quando não se estabelece isso já de pronta, naquele momento ali, quem vai ser o sucessor, representante, acaba... Não quer dizer que hoje existem empresas milenares aí que têm um processo, talvez, porque lá atrás, no processo do contrato, já estabelecia isso. Isso. Não é isso, Raif? Tem algumas empresas aqui em Pernambuco que são exemplos de governança. Por exemplo, a Moura Baterias não é meu cliente, nada, mas é um exemplo de governança. Salvo engano, eles têm algumas políticas de ingresso de familiares ou não no negócio, quem é que pode chegar à presidência, como é que funciona. E eles estabeleceram, salvo engano, uma presidência com 2 presidentes. É uma coisa relativamente inédita para a governança societária. Então, é um caso que se estuda, assim, o pessoal fala bastante nesse meio. E a gente tem um exemplo aqui em casa, mas é muito difícil você ter uma empresa familiar, eles são empresa familiar. Que legal, eles estabeleceram essa questão de... Isso, eles estão agora, se eu não me engano, na 3ª geração. A empresa deve ter uns 70 anos, então acho que agora eles estão na 3ª geração, o que já é muito difícil de você manter. Em qual geração eles tiveram essa ideia de estabelecer essa presidência? Na 2ª geração. A primeira ainda estava saindo. É um processo bem longo que eles têm, um investimento altíssimo, né? Profissionais de todas as áreas envolvidos, para fazer essa questão da governança.
E aí, as pessoas também da família têm que compreender que elas, por exemplo, não podem oferecer um serviço para a empresa justamente porque ela está se profissionalizando. Então, não é porque você é filho do dono, do sócio majoritário, que você vai ser diretor da empresa. Então, aí, uma parte da governança é justamente você fazer uma análise dos filhos e ver qual dos filhos tem um perfil de gestor da empresa, qual é que tem mais sintonia. E aí você coloca ele para testar. O caso muito, muito comum é o dos Matarazzo, esse aí mais antigo já, mas o primeiro Matarazzo, eu me esqueci agora o nome dele. O Matarazzo é uma empresa de... Não, é um grupo familiar italiano, sim, italiano. Em São Paulo, que eles cresceram muito. Talvez fosse a maior fortuna do Brasil. Sim. Tanto que eles tiveram aquela casa na Avenida Paulista, que foi uma das últimas a ser derrubada para a construção de prédios, antes de ser tombada. E aí eles tinham muito, muito dinheiro e tudo foi investido no filho primogênito. Esse filho primogênito, salvo engano, foi na Itália. Ele teve um acidente e faleceu. Então a governança ficou muito atrapalhada, porque tiveram que colocar outra pessoa que não estava preparada para fazer a gestão da empresa. E não pensaram nessa sucessão desse talvez filho, né? Exatamente. E aí hoje você vê que não se fala mais do grupo Matarazzo, porque ele se dissipou totalmente, embora tivesse muita liquidez, muito dinheiro, também o dinheiro acabou sendo gasto, porque a questão do dinheiro também é importante de você ter essa questão de como fazer a gestão. É interessante, né? Você estava falando que existem duas finalidades para uma empresa que não tem governança, né? Ou uma empresa que existe governança ou que não tem. Ou ela vai ser vendida ou ela vai ser, aí entra em falência. Extinta de alguma forma. Extinta de alguma forma porque não tem, muitas vezes, estabelecer esse processo, né? Isso. Ô, Raif, quais são as funcionalidades, trazendo isso para uma parte prática, para quem está nos ouvindo, para entender, de um negócio de rede? Como é que funciona esse negócio de rede? Perfeito. Os negócios em rede são os negócios mais novos que a gente diz, que estão inseridos na nova economia. Também se encaixam aí as plataformas digitais, como Uber, iFood, toda essa questão de novidade. As startups, né? As startups, perfeito. E aí a gente tem 3 palavras que devem reger essa relação. Isso aí é um trabalho que... a conclusão de que são essas 3 palavras foi um trabalho que eu fiz com o Arnaldo Rizardo, que é esse meu sócio. A gente fala que é cooperação, coordenação e coletivismo. É os CO. São os 3 COs. Os 3 COs. Então assim... Que vem do coração. Né? Com certeza, porque se você vai com ânimo de briga para uma rede, você já não funciona. Não funciona. Então assim, a importância de você contratualizar é você proteger a rede e fazer com que ela fique mais forte perante o mercado. Porque uma das funções da rede é você justamente fazer vários empresários pequenos se tornarem grandes perante multinacionais. E a gente sabe que multinacionais, elas são como estatais. Muitas vezes elas são muito burocráticas e isso demora com os processos. Você às vezes demora com um pedido 15 dias, 20 dias, um mês. E aí eu até tenho alguns exemplos, claro que eu não posso dizer os nomes, mas de empresas que são, pelo menos nacionais, têm uma abrangência muito grande, são indústrias, e elas entram no ramo de franquias, de franchising, e muitas vezes não dão certo. Então você tem uma rotatividade muito grande. Empresas grandes, tu está falando? Empresas muito grandes. Que entram em franquias. Que entram no setor de franquias. Eles vão franquear esses negócios. Isso, normalmente. E não acaba não dando certo. Isso, por quê? Normalmente são empresas que estão acostumadas com a burocracia. São indústrias, normalmente, que não têm uma mentalidade... para a nova economia. Para a nova economia, exato. Que é a questão da colaboração, da coordenação dos COs, né? Exato, porque essas empresas, normalmente, elas são acostumadas com Fordismo, que é uma produção em escala da mesma coisa. Que isso vai acabar, né? Exatamente. O que a gente diz que a nova economia é uma questão mais
personalizada. É o quanto mais rápido você consegue se adaptar, tanto que nas startups você tem as viradas de chave que eles podem pivotar, exatamente, e aí muda às vezes E tem que ser muito rápido, né? Eu sempre falo que a nova economia faça rápido, erre rápido, acerte rápido, né? Então, 3 é tudo muito rápido, porque a nova economia, ela traz esse conceito de, muitas vezes, que as empresas mais rígidas não têm, permitir que as pessoas que estão nela errem, né? Então, muitas vezes, uma indústria que não pode errar, tem que seguir o processo, e não o resultado, traz essa rigidez. Exatamente. E assim, quando eu falo em indústrias que não conseguem franquear, muitas vezes elas não têm nem um setor próprio para franquia. Então, às vezes, eles têm 400 lojas, meu Deus, dividido em 100 franqueados, que veem a marca como uma coisa boa, mas não sabem o que acontece. Embora você tenha, quando você vai ingressar numa franquia, um instrumento chamado Circular de Oferta de Franquia, que estabelece o perfil do franqueado, estabelece o que a empresa faz, qual é a função de cada um, inclusive vem com a minuta do contrato, porque esses contratos de rede, eles são contratos por adesão, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque precisa ser padronizado e, assim, não tem como se eu for um franqueador, ter 30 contratos diferentes para poder gerenciar uma rede. Então, eu nunca vou saber se aquele franqueado está no contrato A ou no contrato B. E, assim, tem como saber, mas isso dificulta, isso faz com que se torne muito mais demorado o processo. Raif, muitas empresas têm negócios, assim, que eu percebo, e eu acredito que muitos que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir aí, tem muitos negócios, assim, incríveis, que podem se tornar um negócio em rede, mas tem essa grande dificuldade porque, assim, o negócio em rede, ele tem uma coisa que é a personalidade daquele negócio, o know-how daquele negócio, né? A essência, muitas vezes, do criador daquele negócio. E trazer isso, porque, assim, hoje tem uma modinha muito grande que todo mundo tem uma ideia, vamos franquear. Tem uma batata frita, vou franquear batata frita. Né? E traz essa pulverização de tantas franquias, mas não traz, no meu ponto de vista, administrativamente, essa questão da colaboração, da coordenação, muitas vezes, do franqueador. Sim. Né? E o do franqueado. Essa relação, ela é muito partida na comunicação, porque você vai em um estabelecimento, às vezes a postura é uma coisa, você vai em outro estabelecimento, você já vê uma cultura totalmente diferente. Isso, aí justamente, essa questão da sazonalidade que você comentou, a gente ter os exemplos das paletas mexicanas, né? Há uns 10 anos, eu acho, você tinha todo canto uma paleta mexicana. Hoje você não tem mais em canto nenhum. E eram franquias, ou empresas que iam com a mesma marca, numa externalidade em rede, mas não era um negócio testado. E a franquia, justamente, ela tem que ser um negócio testado e aprovado. Ela não teve o tempo de teste suficiente. Então, quando eu estou com um cliente, eu faço essa análise com o cliente. Normalmente é um trabalho conjunto para analisar a franquia. Por isso que o conceito de rede, só para a gente não perder esse raciocínio, é também híbrido, porque tem essa parte mais psicológica, comportamental, né, Raif? Tem tudo isso. E aí eu costumo até dizer, na parte psicológico-comportamental, que é uma área que eu estudo bastante. Que é importante. É muito importante. Às vezes o franqueado, ele entra no negócio, embora a franqueadora diga que aquele negócio vai começar a dar retorno em 6 meses, que é muito difícil, mas vai dar retorno em 6 meses, 1 ano, e depois de 6 meses, 1 ano, ele está afogado em dívidas, não é uma boa franquia, só que psicologicamente é comprovado que ele tem uma tendência de afirmar para ele mesmo que ele vai conseguir fazer aquilo dar certo. E aí, como eu tinha te falado, tem a circular de oferta de franquia, que é um documento de abertura, de disclosure, que a gente chama, da franqueadora para o franqueado. E se ela não entregar esse documento pela lei com 10 dias de antecedência à assinatura do contrato ou recebimento de qualquer pagamento, o contrato pode ser anulado.
Só que tem um entendimento do Tribunal de São Paulo que se espalhou por todos A os jurisprudência, outros... A né? jurisprudência, perfeito. De que, passados 8 meses, 10 meses da assinatura do contrato, ele não vai mais poder alegar nenhum vício na circular de oferta de franquia. Isso dificulta, faz com que o instrumento praticamente perca a função. Lógico que a gente precisa fazer o instrumento e entregar, mas... Na minha opinião, ele acaba perdendo a função. A gente defende que tem até um pouco mais de tempo para o franqueado se adaptar. Só para contextualizar, e você que talvez não entenda tanto jurídico como eu entendo um pouco, porque eu também sou bacharel em Direito, além de contabilidade, eu também sou bacharel em Direito. E o que ele está falando, gente, é, por exemplo, você vai, a oferta de uma franquia, olha, em 6 meses você vai receber um retorno de investimento, tal, tal, tal. E aí você compra essa franquia jurando que você vai ter esse recebimento desse retorno, ROI, como se fala, e aí chega lá 8 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, não recebe. Exato. Muitas vezes o que foi estabelecido nessa oferta, né? Exato. E a questão, como você estava falando, da cognitivo-comportamental, da psicologia, faz com que você queira reafirmar que você acertou. Porque muitas vezes, quando você vai escolher uma franquia, a família vai contra você, sabe como funciona, né? Total. Então, você quer reafirmar. Isso tem testes. Tem que dar certo, Tem que dar certo. Eu escolhi, e aí às vezes até gera briga de casal, né? Porque a esposa, o marido diz pro outro, esse negócio não vai dar certo, mas ele fica insistindo. E o franqueador tem que ter muita responsabilidade. Você que é um franqueador, você que está pensando em formatar uma franquia, porque existe a formatação, o Raif está aqui, ele é um especialista nesse processo de formatação em negócios de redes, de franquia ou representações, enfim. E quando você for pensar em franquear o seu produto, que você acha que é possível, tenha muito amor no coração, porque assim, você está lidando com os sonhos das pessoas. Com certeza. E você tem que aprender que a outra pessoa tem que ganhar também. Tem que ganhar. A nova economia é justamente isso. Ganha, todo mundo está ganhando. Win-win, ganha. Ai, meu Deus, é lindo isso. Se todo mundo entendesse isso, a rede funcionava perfeitamente. Às vezes acontece de você ter um franqueador que ele vê que o franqueado está ganhando muito. Isso faz com que ele queira punir aquele franqueado ou dividir o território de alguma forma. Acontece também muito com representante, né? Até na parte de representante, a lei proíbe essa divisão de território para o franqueado ganhar menos. Já pensou? É engraçado, né? Porque ali, veja, você comprou uma franquia, está se destacando, está ganhando mais do que todo mundo. E aí você, não, aí aquele franqueado ali, vamos lá, que está ganhando mais do que a gente. Não, gente, vamos, né? Exato. É mérito da pessoa. Por isso que a governança, a contratualização é importante para as duas partes, porque quando você tem essa rede toda formatada, toda organizada, você vai ter a questão do território, da exclusividade, da preferência para comprar um território ao lado. Aí até é bom falar dessa questão de exclusividade, território, que shopping normalmente ele é considerado um território. Não é a cidade, por exemplo, se a gente está aqui em Recife, tem um shopping Rio Mar, ele é um território, Recife é outro território normalmente, e aí você normalmente tem preferências para adquirir as lojas desses outros shoppings da mesma cidade, dependendo da rede. Você também tem que estabelecer a questão da não concorrência que a gente falou aqui nos bastidores, que é justamente você passar de 2 a 5 anos sem atuar no mercado concorrente à sua franqueadora, porque você adquiriu o know-how e agora vai ser um concorrente da empresa, não tem sentido. Verdade. Deixa eu dar aqui um oi para as pessoas que estão entrando aqui. Amanda, um abraço. Eduardo aqui, elaborar um contrato é algo muito difícil. Vamos desmistificar aqui com Raif, viu, Eduardo? Essa sua onda aí de que é difícil. Não é difícil, é desafiador, mas é possível. Seu Claudino, um grande beijo aí da FCK Construções. Diana está dizendo aqui, Raif, como sempre, mostrando seu profundo conhecimento. Quem será, hein? Normalita, um abraço, boa tarde. Brígida, nossa arquiteta aí maravilhosa. Sejam muito bem-vindas e já compartilhe essa live aí com quem você ama também,
lembrando aí dos COS, coordenação, colaboração e qual? Coletivismo. E coletivismo, né? Todo mundo tem que ganhar. Então, vamos ganhar juntos, vamos fazer negócios que aí se construa redes e que todo mundo possa aí tá ganhando. Eu acho isso incrível. Ontem, na Econ Soluções, a gente fez um trabalho de 8 meses chamado Guardiões Tributários. E ontem a gente fez um trabalho e foi lindo, afinal. E a gente viu isso, essa questão do coletivo, da coordenação, da colaboração, e todo mundo ganhou no conhecimento, ganhou financeiramente, ganhou em tantas coisas. Eu acho que isso que é válido, você transcender o capitalismo, né? Aquela coisa assim, eu tenho que ganhar dinheiro sozinho. Eu acho que essa é a função de negócios de redes, né? Exatamente. E assim, essa questão do Guardiões Tributários, eu não estava tão ciente, mas é uma questão que envolve vários profissionais, inclusive, que podem ser concorrentes, pelo que eu estou entendendo, né? Total. Pode ser meus concorrentes, mas eu digo sempre que os meus guardiões, eles têm duas coisas. Ou eles foram meus sócios, porque eu tenho 8 sócios, e todos eles foram meus gerentes e se tornaram meus sócios de negócios paralelos. Ou hoje, meus guardiões, que ontem apresentaram essa final, hoje serão meus parceiros. Exato. Contrato de parceria. Exato. Um contrato de parceria está na Nova Economia, é um contrato em rede. Uma rede, lógico que a gente tem que ter mais de 3 pontos, mas uma parceria, ela se encaixa nos padrões da cooperação, do coletivismo e da coordenação. Você também Deixa tem que eu coordenar. só, assim, existem tipos de contratos de redes, de negócios de redes? A gente poderia conceituar dessa forma? A gente pode dizer que o franchising é um negócio em rede, a representação comercial é um negócio em rede já mais antigo, a distribuição comercial, a própria distribuição a concessionária de veículos, que é regulamentada pela Lei Ferrari, ela é um contrato em rede também, só que mais regulamentado. Os contratos em rede, eles não precisam necessariamente ter um nome, então muitas vezes a gente denomina de parceria, porque ele não se enquadra como nenhum outro que foi criado antes. E o Código Civil dá essa liberdade de a gente estabelecer um novo contrato que não foi previsto antes. Ah, que legal. Então eu posso aqui estabelecer, nunca existiu como contrato de parceria, talvez. Perfeito. E aí eu estabeleço firmo ali aquele negócio que vai ser único. Perfeito. Vai um contrato de parceria, um contrato de colaboração, principalmente em startups. Você não tem como prever certas situações. Não tem como prever. Né? E como você falou, a questão da agilidade é muito importante nas startups. Porque, como a gente fala, Uber, iFood, todos eles são ideias. E aí você tem uma ideia consolidada naquela marca. Por que outros players não conseguem tomar o lugar do Uber? Assim, a gente sabe que tem concorrentes. Sim. Mas o Uber chegou primeiro. Você tem um 99 que ainda é bem cotado. Mas vai perguntar quem trabalha para 99. Não posso nem falar. Mas assim, vai falar. Vai um motorista se ele quer trabalhar entre uma concorrente ou a Uber. Né? Isso. Por que será? Porque eles começaram primeiro. Então, assim, a questão de começar primeiro e ter uma governança faz toda a diferença. E tem um outro ponto que eu acho que entra aí, que é muito importante, que além da coletividade, da coordenação e da colaboração, existe um ponto da Uber, no meu ponto de vista, eu sou apaixonado por empresas como a Uber, que hoje ela é duocórnio, porque ela deixou de... Ela tem uma avaliação hoje de 80 milhões de dólares. Nossa. Hoje no mercado, a avaliação do Uber. Uma das empresas mais valiosas do mundo. E a Uber, ela tem uma coisa que muitas empresas, que têm a mesma diretriz da Uber é segurança. Se você perguntar a todos os motoristas qual é a diferença da Uber para outro concorrente, eles vão dizer segurança. A Uber talvez não pague como outros concorrentes, mas eles trazem segurança e eles ouvem o motorista. Perfeito. Além de governança, eles têm gestão. Então é isso que a gente tem que falar também. A gestão. Perfeito. De você ver o que está acontecendo no mercado, você ver quais são as necessidades. Se eu não me engano, o Uber tem uma opção para mulheres também, não é isso? E vários outros contratos, assim, várias outras possibilidades que eles têm, né? Exato, mas isso não tinha no começo. Não tinha. Então,
que é que acontece? O contrato, os negócios, eles têm que olhar para a realidade e se adequando e se adaptando. E é o que o Uber faz muito bem. Ele se adequa, tem o Uber X, tem o Uber Comfort. Mulher, homem, black, né? Exatamente. Então, assim, ele olha para o mercado, vê qual é a demanda e se adequa. E como é que... Aí ele vai estabelecendo esses contratos nesses momentos de criações desses produtos? Isso. Porque, assim, existe um produto, vamos dizer, âncora, que é o Uber, mas existem subprodutos e cada subproduto ele vai estabelecendo esses contratos? Na verdade, eles... normalmente o Uber e outras plataformas digitais, elas trabalham com termos de uso e que são termos de adesão, né? Que normalmente quando você entra no site, você aceita, por exemplo, o Instagram aceita aquele participar termo aquele termo, né? bem grande. E assim, que ninguém lê, né? Ninguém lê. Aí quando você é consumidor também não precisa se preocupar. Olha, quem faz aqueles termos é seu raio, gente. A Se gente você faz estiver também. montando, assinando, pode ter certeza que por trás deve ter alguma coisa de raiva. A gente faz também. E assim, esses contratos, como todos os contratos em rede, eles precisam ter flexibilidade. Por quê? Justamente essa adequação ao mercado precisa ser fácil. Essa flexibilidade tem nos negócios em rede, principalmente naqueles que continuam se desenvolvendo, como é o caso da Uber. Entendi. Então, eles vão se adaptando ali e ali com certeza tem um corpo jurídico muito funcional e rápido que esteja ali pensando. Aí, tá, o Black, o que é que a gente precisa ter num Black? Precisa ter um carro assim, assado, o motorista tem que ter isso. Vamos estabelecer esse processo. Para quem quiser aderir o Black, tem que ter essas normas. E tem que ter escuta. A gestão, ela escuta o que vem de baixo, vamos dizer assim, e vai adequando, vai levando para a diretoria, levando para o pessoal de inovação, que normalmente eles têm uma diretoria de inovação para justamente ver se vale a pena, porque além dessas novidades que a gente vê no Uber, no próprio aplicativo, tem outras que chegam que não são acatadas, claramente. Mas você vê que eles têm essa capacidade. E a gente costuma dizer, teoricamente, um conceito econômico, que a racionalidade humana é limitada. E isso demorou a ser entendido. Apesar de ser muito fácil de a gente dizer, a racionalidade humana é limitada. A gente não tem como prever todos os eventos futuros. É verdade. Isso demorou muito a ser entendido pelo direito. E aí... O que é que isso faz? Existe, né? Ainda está bem devagar, né? Ainda existe. Por isso que hoje os contratos... Você vê aí, gente, só um aspas bem grande, hoje o direito tributário. Sim. O nosso Código Tributário Nacional sempre estabeleceu, por exemplo, tributação sobre grandes fortunas. E não só o nosso Código Tributário Nacional, mas também a Constituição. A Constituição, sim. A nossa Constituição está lá, a tributação sobre grandes fortunas. E agora... vai ser estabelecido, sim, onde todo mundo está dizendo, e agora? Só que, assim, quando se fala um cenário tributário na parte jurídica, é muito complexo, porque como nasceu foi muito complexo. Sim. E aí se estabeleceu essa complexidade no âmbito jurídico. Então, o judiciário ainda, por não ter pessoas, talvez, tão disruptivas, né? Eu acho que isso também vem da base lá, que eu acredito que vai mudar esse cenário, porque eu estou na nova economia, eu acredito na nova economia, eu acredito em negócios da nova economia, eu acredito na geração futura da nova economia, que são a geração que quer coisa rápida, que pensa rápido, talvez não tenha uma linha de raciocínio tão profundo como a gente, né, dessa geração mais antiga, mas essa geração, elas querem coisas rápidas, elas vão buscar coisas rápidas. Claro, tanto que você vai fazer geração de site, geração de aplicativo, você tem, por exemplo, na Amazon, que é um negócio também... É uma plataforma que eu vou falar sobre a Amazon. Você tem as compras de um clique. Às vezes você compra sem nem perceber. E chega em 2 dias. E chega rápido, e você, tá bom, horas. Não faz nada. Ele até faz esse colar-colou, você tem uns 7 dias do direito de consumidor para devolver. Mas, enfim, você tem essa compra de um clique que facilita bastante. Tem alguns estudos dizendo que se você passa mais de 3 cliques para chegar onde você quer, você não compra. Meu Deus, que loucura, né? Exato. Agora, sim, essa questão da tributação, eu acho que ela deve ser bem separada da questão da contratualização em rede. Por quê? A tributação, ela tem que ser bem rígida no sentido não de rígida da cobrança, estou dizendo de rígida no sentido de estabelecer previamente o que é que vai ser tributado ou não, para os empresários terem
ciência do que é que vai entrar no custo e despesa dele ou não, qual é o imposto que ele vai pagar pela atividade dele. Isso, como a gente estava falando antes, tem um problema enorme no ICMS-ST. É verdade. Que vai acabar, né? Com a reforma tributária, vai vir. Eu ainda não estudei a reforma tributária toda, mas assim, acho que acabar o ST, o ICMS-ST, é uma coisa ótima. É verdade. Porque no ramo de franquias, principalmente quando você está tratando de produtos, os franqueados não sabem. E o franqueador coloca na mão do franqueado para saber. Que eu acho um erro, porque eu já trabalhei, não vou dizer o nome da rede, mas existia uma franqueadora que tinha produtos que eram um absurdo. A quantidade de impostos que a franqueada deixava para o governo estadual era um absurdo, porque não houve orientação tributária por parte da franqueadora. Que precisa ter. Que precisa. Se eu tô, por exemplo, se existe um know-how, se existe um modelo de negócio para ser seguido por todas as franqueadas, então você tem que seguir aquela mesma coisa. E a tributação mesmo, porque senão eu tributar de forma errada, maior ou menor, eu vou ou estar concorrendo de forma mais agressiva com o meu parceiro ali, né, franqueado, Sim. ou vou estar ali me ferrando com, né? Então tem uma disparidade. Exatamente. Então, aí você tem a questão do coletivismo, de entender que o negócio que é ganha-ganha, e que se você tem um conhecimento, um know-how ali, você tem que passar para os seus parceiros comerciais, tem que ter uma transparência. E não é estabelecido, Raif, esse momento dessa questão tributária, por exemplo, porque existe estabelecer treinamentos, né? E essa parte administrativa, tributária, de gestão tributária, ele não existe. Muitas vezes, assim, na maioria das vezes eu vejo uma negligência na parte tributária. Eles ensinam só como funciona a máquina de cartão de crédito, o ponto que tem que ter, né? O TEF, o POS. Mas a parte tributária aprofundada normalmente não é abordada. Inclusive, normalmente, a contabilidade não é feita por um grupo. Pelo pessoal do franqueador. Normalmente, cada franqueado faz o seu. Em certos casos, eu indico isso para o franqueador também, porque é muita responsabilidade você trazer a contabilidade. Responsabilidade para a contabilidade. Principalmente porque você tem diferenças estaduais da legislação. Então, se eu estou, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sou uma empresa lá, é muito difícil para mim ter certeza de como é que funciona a legislação em Pernambuco. Eu daria uma ideia aí para quem você é franqueador. Você não precisa estabelecer, mas você pode pegar uma rede coletivista e, né, fazer um coletivo de contadores expertos bons naquela área e aí dizer, fazer um cadastro. Vê que legal. Pronto, eu gostei dessa ideia. Tu gostou? Gostei. Eu sou a pessoa da ideia. Não é? Você faz um cadastro, vê que como essa franquia sairia na frente. Verdade. Porque só, vamos dizer, uma certificação para essa franquia. Claro. Só entra o contador, a contabilidade certificada pela franquia X. Então, você tem ali um banco de dados. Em todos os estados, você vai ter contadores ou contabilidades estabelecidas ali para aquela franquia. Perfeito. E, às vezes, a própria contabilidade é uma contabilidade em rede, porque é uma empresa que trabalha em vários estados. Escritórios de advocacia também podem fazer isso, trabalhar em vários estados. Pode me contratar, viu, gente? Exatamente. Olha, me contrate porque eu posiciono não só pessoas, mas eu também posiciono negócios. Então, me contrate aí para, quem sabe, franqueador. Você aí tem um negócio bem estabelecido e que proteja e faça realmente esses COIs funcionarem, né? Exatamente. Aí é uma questão de coletivismo para todo mundo sair ganhando. Raif, hoje, o cenário que tu vê... eu vou colocar franchise, que é uma coisa que vem pulverizando. Vez ou outra, tem muitas feiras de franquias acontecendo o tempo todo. Novas franquias, no meu ponto de vista, da mesma coisa, vem surgindo. Porque antigamente tinha essa coisa assim, do inédito da franquia. Sim. Né? Hoje existe, sei lá, 50 franquias de batata frita. Eu vou usar bem chulo assim. 50 de coxinha, 50 de... Sabe? Coisas, né? 50 produtos de farmácia, enfim. E aí, eu acho que meio que pulverizou demais esse processo de franquia. Como é que você enxerga esse modelo para a nova economia? Veja, o modelo não é tão acreditado ainda no Brasil, embora tenha muitos empresários que investam.
ele não é tão acreditado porque existem muitos franqueadores que não querem saber do franqueado, eles querem vender. E aí, quando você vai vender uma franquia, você tem uma taxa inicial. Aí, essa taxa inicial pode ser de 50 mil, 60 mil, 100 mil. E aí, é uma taxa de adesão. Depois que o franqueador recebe aquilo, ele não quer mais saber de nada. Acontece muito, chega Quantos muita por cento, gente. assim, tu tem uma noção hoje? Eu diria que uns 50% acontece isso. Mesmo, que sacanagem, né? Isso, acontece. Chega muita gente no meu escritório com esse problema. E uma franqueadora muitas vezes conhecida. E eu sei, quando eu tenho algumas que, sinceramente, viu? Quando você apresenta a circular de oferta de franquia, que é o documento de disclosure que eu estava falando, você tem que apresentar os franqueados que estão na rede, com telefone e e-mail, para você entrar em contato. Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem que aproveitar esse documento que é disponibilizado para entrar em contato com essas pessoas, para saber como é que aquela rede funciona, se tem governança, se tem gestão, se adequa, se escuta o franqueado, se é rápido ou olha, devagar. pega a dica aí. Qual é a dica, você que está aí pensando em aderir ou adquirir uma franquia, seja qual for, estou pensando em abrir sobrancelha, estou pensando em abrir uma loja de chocolate. Se você tem um negócio, se você tem dinheiro e quer ser um empresário e quer contratar uma franquia, quais são as coisas que uma pessoa precisa se preocupar, Raif? Diz aí, pega aí. Primeira coisa que eu costumo dizer é contratar um profissional, porque normalmente o pessoal só contrata o profissional de franquia, que pode ser advogado, pode ser contador, pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento naquele assunto. E principalmente que seja de fora, porque ela vai estar pensando fora sem da a caixa. Emoção. Normalmente, quando você vai comprar um negócio, você leva a emoção junto. Então, você vai receber uma circular de oferta de franquia, o profissional vai analisar. Aí, uma das questões muito importantes que eu digo é analisar a estrutura da rede e ligar e conversar com franqueados atuais. E você também tem que ter lá a lista dos franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. E o que é que acontece? Muitas franqueadoras, elas fazem repasse de franquia e não colocam lá nesses franqueados desligados nos últimos 24 meses os repasses de franquias. Eles consideram só a unidade, não consideram a pessoa física. Então, você tem que ficar bem atento a isso. Por isso que, assim, a circular de oferta de franquia é um documento grande. Normalmente, ele vai ter umas 50, chega a ter 100 páginas. E assim, mas você tem que ter um profissional para analisar e dizer o que é que importa para você naquele modelo, naquele documento. Uma das coisas que você tem é o balanço contábil, mas muitas vezes o BP o balanço patrimonial não adianta. Olha só, a gente já viu aí exemplos de lojas americanas, Magazine Luiza, que eu estou dizendo públicos, né? Que deu furada no balanço. Então, balanço, meu amor, não, veja, eu faço contabilidade, a gente fecha balanço. Mas eu estou dizendo que balanço, primeiro, é apenas uma demonstração, né? Ele não é a base de tudo. E segundo, é muito desafiador e complexo de ler esses dados só pelo balanço patrimonial. Perfeitamente. O balanço é muito pouco. Ele pede o balanço, a lei exige o balanço dos últimos 2 anos. Que não adianta tanta coisa para a gente analisa tudo bem, vê qual é o patrimônio da empresa, assim, bem por cima, né? Bem por cima. Mas esse balanço, ele tem que estar registrado? Não precisa estar registrado. Olha aí, só. Até é engraçado que eu trabalho para empresas norte-americanas e lá, a maioria dos estados exigem que seja auditado, público, registrado. Lógico. Aqui nada disso precisa ser registrado. Sério, aí eu vou cara? até deixar uma questão aqui bem pontuada. A ABF, por exemplo, que o pessoal acha que é... Que a ABF, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Franchise do Brasil. Isso mesmo. Embora ela tenha as funções dela, não necessariamente o franqueador que é registrado, tem o selo ABF, não necessariamente aquele é o melhor. Porque, assim, não é um órgão fiscalizador. Não existe no Brasil nenhum órgão fiscalizador. Gente, então, é isso que deveria ter. Chocada. Se não tem um órgão fiscalizador, quem tem que fazer a fiscalização é você mesmo e o profissional de sua confiança. Quer dizer que hoje a ABF, ela não tem esse poder de fiscalizar? Não, ela... Ela normatiza apenas, é isso? Ela faz uma normatização própria e aí ela pede para você apresentar o seu contrato padrão, aí ela passa pelo comitê para ver se ela concorda com aquele contrato, se passa pelos estándares dela. Entendi. Certo?
É como se fosse uma certificação. É uma certificação, mas tem muitas franqueadoras que não têm selo ABF, não estão dentro da ABF, até mesmo porque é muito caro você fazer o procedimento. Já tiveram muitas empresas nossas que a gente trabalha para contabilidade que vieram querer se tornar franqueadora, né? Eu tenho também grandes parceiros que são consultores na área de franquias, que formatam mesmo a parte de gestão, mas um grande desafio é a questão de como é caro franquear. Isso. E tem o custo anual, mensal. Muitas franquias não aguentam. E deixa eu falar uma coisa que é muito... Tá vendo como é bom, gente, essa jornada da nova economia. Toda terça-feira, almoça comigo. Não, olha, tá almoçando aí, tá comendo o quê? Lasanha, tá comendo uma saladinha. Isso é conhecimento. Porque, assim, Raif falando aqui, me veio à mente algumas situações de exemplos de pessoas que franquearam. E se você perguntar o que é um balanço patrimonial, ela não vai saber. Não vai saber. Como é que pode isso? É bem comum mesmo. Por isso que quando a gente faz a formatação na empresa que a gente tem, a Negócio em Rede, a gente faz questão de fazer um projeto participativo. Então, a gente tem reuniões semanais com esses franqueadores, gestores, né? Com gestores. Às vezes a gente vai pedir para uma pessoa da contabilidade, uma pessoa da administração, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do comercial, do RH. Cada pessoa vai fazer reunião com a gente para fazer a formatação. E aí a gente vai fazer os manuais, vai auxiliar a empresa a fazer os manuais, mas é importante que todo mundo participe do negócio. Não adianta a gente fazer uma formatação linda, uma formatação perfeita. E na prática? Se na prática nem quem está vendendo, os próprios franqueadores, sabem o que é que tem ali. Minha gente, acontece mais de 50% hoje das franquias. Isso acontece muito, principalmente com aquele pessoal que faz a formatação. Tem empresas que fazem uma formatação Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, isso é uma coisa que a gente costuma evitar na Negócio em Rede, é copiar um modelo de negócio para o outro. Mas esses negócios, eles prosperam, Raif, no teu ponto de vista, pela tua experiência? Os negócios que fazem copia-cola? Não, normalmente não prosperam. Normalmente eles vão ter problema até de franqueado sair da rede e não pagar nada. Às vezes os franqueados vão se virar contra ele, porque ele não vai ter uma questão jurídica. Então, até juridicamente, os franqueados conseguem se unir contra eles, contra os franqueadores. Então, assim, é importantíssimo ter todo esse pilar de governança bem estabelecido e uma gestão bem feita. Ai, gente, eu tô amando essa live de hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem entendimento de conhecimento técnico, né, de determinadas áreas, eu fico querendo fazer um monte de pergunta. Mas eu também vou abrir aqui para vocês perguntas, para que vocês aí façam também perguntas, porque eu acho importante. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, na tua experiência, teve alguma franquia, não precisa dizer um nome, lógico, que você viu assim e eles mudaram da água para o vinho? Eu não estou falando, eles tinham um produto bom e formataram e viram que tinha um gargalo, um gap e começaram a melhorar pós-franquia? Existe. Assim, eu posso até dizer o nome porque a empresa é aberta, que a gente escuta de franqueados, que é a Arezzo, que tem várias marcas, que é a Arezzo, Schutz, Ana Capri, né? Porque justamente na questão da economia, você não quer deixar nada na mesa, então você vai se juntar com quem está ali concorrendo. Isso, pegar todos os públicos, público A, B, C, D, de 30 a 40, de 40 a 50, você vai pegando todos os públicos, justamente para não deixar nada na mesa. Se você tem aquela expertise de produção... E elas estão em ações, né? Exato, por isso que eu estou falando. Elas estão na bolsa. Justamente, por ser uma empresa pública, acho que não é aberta em capital, não tem problema. Eu acho, não sei, porque tem o nome... Porque em ações, gente, se vocês investirem em ações, eu acho importante, porque é uma área aí também da nova economia, você pensar em investimento. Eu acho que é uma siglazinha, que tem vários varejos. Deve ser a RZ3, alguma coisa assim. Então, assim, eu sei que muitos franqueados reclamavam da franquia há uns 15 anos atrás, da franquia da Arezzo, principalmente, e ela passou por uma questão de adaptação. Então, você tem que ouvir o que está vindo para você e se adequar. Então, é justamente essa...
ARZZ3. Como é a produção? ARZZ3. Se você quiser investir, dá uma olhadinha aí. Quase acertei. Só faltou um Z. Só um Z. Então, eles começaram, a Arezzo se juntou e viu e começou a modelar esse processo. Isso. Melhorar eu os escuto processos. franqueados da Arezzo dizendo que não tinha uma boa gestão há uns 15 anos, mas passou por um baque e a própria empresa se reestruturou e aprendeu a lidar com franquias. Então, ela não eu diria, uma mera indústria revendedora de sapato. Ela tem que saber como é que funciona a nova economia em cooperação, coordenação e coletivismo, como a gente costuma dizer. Que legal, que legal. Olha só, tem um lucro recorrente de 114 milhões no segundo trimestre. Olha aí. Aí a parte contábil é melhor. Olha aí, gente. Tem uma rentabilidade boa, tem um rendimento bom. E eu acredito que hoje as empresas que estão na nova economia, que têm essa governança, assim, do meu ponto de vista, toda empresa que tem uma base sólida, ela não tem como dar errado. Sim. Agora, vou fazer só uma ressalva em relação a isso. Se ela tiver uma base sólida, mas ela tiver só um pensamento de indústria individualista, ela não consegue entrar nesse mercado. Não estou dizendo que ela vai ter problema de vender no mercado. Pode ser que ela não tenha problema nenhum em vender, mas ela pode não se adequar a um negócio em rede. Quando eu falo assim, a base, é isso que eu acredito que é a coletividade, a coordenação, né? Todos os cores ali em homeostase, né? Em equilíbrio. Claro. Precisa ter um equilíbrio, porque imagina você ter hoje uma governança não só no papel, mas também transparecer isso, suar isso dentro da organização é muito lindo, né? Com certeza. E aí, por exemplo, a Arezzo, você tem que ter uma governança societária nela, então você tem que ter toda a governança para entrar na bolsa, capital aberto, aí sim é um sistema verificado lógico que tem falhas, a gente vê, por exemplo, Americanas agora no que deu, né? É verdade. Mas você tem um sistema de dupla verificação para você entrar. Não é só um ABF, vamos dizer. Não, ela tem ali realmente um CMV, né? Ela tem a CVM, que faz justamente esse controle para você entrar. Então você tem que abrir totalmente a sua empresa. Você tem que ter um diretor de relação com os investidores. Que legal. Você tem que dizer todos os fatos importantes ou fatos relevantes. Você tem que publicar no mercado para que os acionistas saibam se eles querem manter as ações, se eles querem vender. Então, assim, é uma questão muito mais de transparência. Por isso que não se admite na Bolsa de Valores o insider trading, que é aquele que tem informação confidencial do que vai acontecer na empresa, e aí ele vende antes ou compra antes. E aí você tem vários escândalos que acontecem, né? Sim. O da Americanas é um escândalo bem... Um que foi um insider aí muito, muito popular, que eu falei até dele, é Ike Batista. É um deles aí. O ex, todos os exes da vida, não é o ex da Twitter, né? Mas é os vários X aí. E eu até coloquei, isso tá lá no meu feed, vai lá no meu Instagram. Se você não se inscreveu ainda lá no meu Instagram, vai lá também, que tem lá, né? Que eu falo todas as sextas-feiras, né? Falando sobre um negócio da nova economia. Eu falei sobre essas da Ike Batista, que tinha informações privilegiadas. E é interessante porque ele conseguia vender gelo para esquimó, né? Não, ali e é uma das... Ele, assim, ele foi considerado mídia do Brasil, né? O cara, ele vendia a ideia. Se eu não me engano, a fortuna dele era a 7ª do mundo. Ele foi considerado o 7º homem mais rico do mundo. Pronto. Socorro, Nathalie. Ai, que papo legal, gente. Aí, é isso que eu falo. Agora, o que eu vejo assim, hoje, muitas empresas, por exemplo, hoje a Arezzo, esse grupo, a ZZ3, não sei o quê, eles têm hoje, quem quiser comprar franquia, eles passam